Amém? E desde que o pastor me convidou para pregar, Deus já começou a ministrar o meu coração, já começou a falar comigo, e a minha oração foi essa, Deus, só quero ser um canal que o Senhor fale com quem estiver lá. Assim como o Senhor fala comigo, eu só quero transmitir a mensagem, entende? Eu só quero transmitir a mensagem. Um dia Deus falou comigo, não importa quem está falando, quem está evangelizando, quem está pregando, importa quem está ouvindo. Então, o maior interessado em ministrar é o próprio Deus na vida de quem está ouvindo. E quando a gente prega aqui, a gente também está ouvindo do Senhor. E nessa semana, orando por esse dia, Deus me fez lembrar, me fez lembrar de quem eu sou sem Ele, ou de quem eu seria sem Ele. Isso me emocionou bastante, porque quem seria eu sem o Senhor? E o fato de compartilhar da palavra, de evangelizar, eu quero ser bem sincero com você, eu só faço isso porque o Senhor me impulsiona a fazer isso, porque eu sou daqueles que preferem ouvir os outros falarem, eu sou daqueles que preferem ver os outros fazerem, eu sou daquele que eu prefiro ficar na minha. Sempre quando eu compartilho da minha conversão, do meu testemunho, eu falo que eu nunca, até o ensino médio, eu nunca apresentei um trabalho lá na frente. Nunca. Então entende? Eu sou desses. Então, estar aqui é só porque o Senhor me impulsiona a estar nesse lugar, porque não é a minha natureza. Glória a Deus por isso, é o Senhor quem faz. Amém? E por que Deus me impulsiona? Porque um dia eu pude me entregar ao Senhor por completo. E assim, falando de o pastor citou o evangelismo de ontem, eu queria honrar a galera de quem estava ontem lá no evangelismo. Cara, foi um dos dias mais malucos que eu tive evangelizando, Ana? Foi um dos dias mais doidos. Pastor Pedro, eu nunca gritei tão alto na minha vida. Eu não estou zoando. Cara, eu gritava, eu subi lá, eu não sabia o que eu ia falar. Porque foi do nada, não foi. Por isso que eu queria honrar eles, porque foi uma maluquice, A gente viu aquele palco que sempre tem batalha de rima. A gente vai lá no Zerão, sempre tem batalha de rima. E não tinha som, não tinha nada lá. Tinha só as pessoas que comumente, de forma rotineira, elas estão lá no Zerão curtindo o rolê delas, E aí eu só falei, vamos lá, ué. Mas falei por falar. Sabe quando você fala por falar? A galera topou, então eu queria honrar vocês. Vocês foram sensacionais ontem. E eu creio naquilo que o Senhor fez, através da maluquice de ficar pulando, dançando e correndo em cima daquele palco. Amém? Para quem não foi, já fica o convite, para a semana que vem, 8h30, lá no Anfiteatro do Zerão, a gente está lá. Você é nosso convidado. Beleza? Então, voltando para a palavra, para a ministração, Deus ministrou muito no meu coração e eu queria compartilhar hoje sobre entregando o meu tudo. Repete para mim. Entregando o meu tudo. Quem aqui estava no acampamento? Foi uma bênção. Pastor Pedro, na primeira ministração, falou sobre o conhecimento de Cristo. Pastor Paulinho, segunda sessão, conhecendo a beleza de Cristo. Pastora Raquel, na terceira sessão, falou sobre o coração de Cristo. E o pastor Pedro finalizou, falando sobre o conhecimento de Cristo no tempo do fim. E foi tremendo, foi muito impactante. Para quem esteve lá, foi muito impactante. Para quem não esteve, o ano que vem, provavelmente tenha de novo. Então, faça a sua inscrição. Então, entregando o meu tudo, eu queria ler um texto. Está no Salmo 37. E o Salmo 37, ele fala para a gente sobre a justiça de Deus. Ele fala sobre a prosperidade daqueles que não servem a Deus. E fala sobre a segurança em confiar no Senhor.
É um salmo que traz a lembrança para a gente da soberania de Deus. Você leu o Salmo 37, ele fala sobre, traz a lembrança da soberania de Deus, mostra que Deus ele é justo e ele faz um convite para a gente confiar no Senhor. E eu queria ler só o versículo 5 do Salmo 37, né, que fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Entrega o teu caminho, a palavra entrega no hebraico traz a ideia de transferir um fardo ou uma carga para alguém, é desviar um peso, é tipo essa caixa de som, você pega esse peso e desvia para outro lugar, entende? Esse é o sentido dessa palavra entrega no hebraico, não é só isso aqui, ó. Letícia, é seu, não é meu, tá? Mas é seu. Ou, toma que é seu, entende? Não é só isso, você entregar algo para alguém. Essa palavra no hebraico ela é muito mais profunda do que uma simples entrega. Ele fala de transferir algo para alguém, desviar um objeto de um lugar para o outro, desviar ou transferir um fardo que está, de repente, nas suas costas para alguém. Isso é entregar. Isso é entregar nesse contexto do Salmo 37. É a ideia de transferir responsabilidades e confiar em Deus para que Ele possa resolver. A gente está falando sobre entregando o meu tudo. E quando eu vivo esse Salmo 37, versículo 5, eu falo para Deus: Deus, eu não sei como fazer. Eu preciso do Senhor para fazer. Eu dependo do Senhor. Amém? Quando eu vivo esse salmo. Então, entregar tudo a Deus, entregar o meu tudo a Deus, é depender totalmente dEle. Eu preciso depender do Senhor. A gente cantou essa última canção, falou muito sobre isso. Sobre entregar tudo aos teus pés, Jesus, não foi? Eu preciso depender do Senhor. Entregar o meu tudo é depender totalmente do Senhor. Eu passo a não confiar mais no meu braço, eu passo a não confiar mais na minha capacidade, mas eu passo a confiar em quem tem o braço mais forte do que eu. Entende isso? Eu passo a confiar naquele que me capacita. Não mais na minha capacidade, mas naquele que me capacita, naquele que é mais sábio do que eu. Né? E pensando nisso, me vem uma música que lançou, inclusive, esses dias, né, no YouTube. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Não é assim? Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, me ajuda, vai. Meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Assim eu posso cantar essa canção com todo o meu coração, quando eu entendo o que é entregar o meu tudo ao Senhor. Né? E eu lembro de Pedro, quando Pedro teve aquele grande encontro com Jesus. Pedro entendeu o que era entregar o tudo dele ao Senhor. E eu penso que provavelmente Pedro, ele cantou essa canção quando ele se encontrou com Jesus. Eu quero ler Lucas capítulo 5, versículos 3 a 5, fala assim: entrou num dos barcos, isso é Jesus, tá? Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Versículo 5, Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. A Bíblia conta, o texto conta que Jesus ele estava apertado pelas multidões, as multidões queriam ouvir os ensinamentos de Jesus. Jesus olhou para a beira da praia, viu 2 barcos, chegou em um dos barcos e pediu para Pedro levar ele um pouco mais afastado da praia. Então esse foi um grande encontro
que Pedro ele teve com Jesus. Né? E ali Jesus ensinou as multidões. E depois Jesus ele despede as multidões e pede para Pedro lançar as redes ao mar. E Pedro fala, mas Senhor, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor, quem está pedindo, nós vamos fazer. Entende que Pedro estava ali do lado de Jesus, ouvindo ele ensinar as multidões? Jesus ensinava as multidões e soprava no ouvido de Pedro. Por isso Pedro teve fé para lançar as redes, para crer naquilo que Jesus estava falando com ele. Versículo 8, quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Então ali a gente vê Pedro reconhecendo quem ele era, reconhecendo quem Deus era. Pedro sabia da sua natureza, e ali Pedro viu algo em Jesus, Pedro viu alguma coisa em Jesus que mudou completamente a vida dele. Ele viu algo tremendo em Jesus naquela hora. Aquela experiência que Pedro teve mudou completamente a sua história. Versículos 10 e 11 fala assim, Jesus falando, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Então esse foi o início. O início da história, da jornada, da nova vida de Pedro. E a gente vê, né, toda a história de Pedro, que realmente Jesus falou o que para ele? Você será um pescador de gente. E Pedro foi, sim ou não? Um pescador de pessoas. Quem pregou em Pentecoste? Pedro. Depois no templo. Quem pregou no templo de novo? Mais pessoas se converteram. Foi Pedro. Então Pedro foi realmente um pescador de gente. Né? Toda a vida de Pedro mostra que Pedro entregou o seu tudo, mostra que Pedro confiou e Deus, ele fez. Não foi esse o texto que a gente leu? Entrega o teu caminho ao Senhor. Transfere a responsabilidade, entrega o seu tudo. Pedro, ele fez isso. A continuação do versículo é, confia nele. Pedro confiou. E a continuidade é, e o mais ele fará. Você pega a história de Pedro, você vê que Deus, ele fez. Por isso Pedro entendeu. Pedro entendeu o que era esse texto, entregar o seu tudo, confiar no Senhor, que o Senhor, todas as outras coisas, Deus, ele faria. E eu queria só fazer uma pergunta para a gente refletir, e a partir dessa pergunta a gente vai desenvolver 3 atitudes, vai conversar sobre 3 atitudes que nós precisamos ter, que eu preciso ter, que me leva a entregar o meu tudo a Deus, porque Deus nos chama a entregarmos tudo a Ele. Você crê nisso? Eu creio que Deus ele nos chama a entregarmos tudo ao Senhor. E provavelmente tenha bem mais do que 3 atitudes que a gente precisa tomar. Tá? Mas eu quero falar só sobre 3 que Deus ele conversou comigo. 3 atitudes que Deus falou comigo. Tá? Então, eu entrego o meu tudo ao Senhor quando eu priorizo o Senhor. Repete comigo, priorizo o Senhor. E assim como Pedro, a gente vê na história que Moisés, ele também teve uma vida de entrega total. Moisés entregou o seu tudo. Desde que Deus ele chamou Moisés para libertar o povo, a gente vê Moisés vivendo não só uma vida de entrega total ao Senhor, mas uma vida de confiança ao Senhor. Eu vou falar com o faraó, mas quem eu vou falar? Quem me enviou, entende? Ele precisava confiar. E Deus falou o que para ele? Fala que o eu sou te enviou. Mas como assim? Como assim eu vou falar o eu sou me enviou? Não faz sentido. Eu estou falando com o faraó, o todo-poderoso aqui dessa terra. Então a gente
entende, lendo a história de Moisés, que ele soube, assim como Pedro, ele soube entregar o seu tudo, confiar em Deus e crer que Deus era poderoso para fazer algo na vida dele. Mas primeiro, antes de Deus fazer, presta atenção, esse é o objetivo dessa noite. A gente precisa entender que antes de fazer, ou de Deus fazer, ou de eu fazer alguma coisa, eu preciso estar nesse lugar. Uma vez veio o missionário Pedro do Borel, ele fez uma piada muito boa. Ele falou sobre estar com o rosto no livro, né, o Facebook. Né, isso faz tempo, alguns aqui, vixe, né, mas isso me marcou. Ele falou, é na época que surgiu o Facebook. Mas essa é a ideia. Eu preciso estar com o Facebook. Né? Eu preciso estar nesse lugar. Né? E Moisés entendeu isso. Né? Moisés priorizou o Senhor. Né? Não é à toa que a gente lê lá em Hebreus 11. Moisés está listado. O que fala Hebreus 11? Quem sabe? Fala sobre os heróis. E quem está lá? Fala comigo assim, Moisés. Moisés está listado nos heróis da fé. Ele viveu uma vida confiando no Senhor. Né? Lá em Êxodo 34, a gente vê Deus ele convocando Moisés para subir lá no Monte Sinai e pede para Moisés se apresentar a ele no topo do monte. E aí eu lembro de outra música. Eu estou bem musical hoje, não canto nada. Queria ter aqui a voz da Thay, né, do Júnior que estava aqui, do Matheus, a galera que estava aqui em cima, mas, enfim, eu só vou ler, tá bom? Eu vou subir o monte, porque eu anotei, Deus falou comigo sobre isso. Eu vou subir o monte que muitos desistiram. E vou ficar lá, até te encontrar. E o texto fala para a gente que Deus ele desce numa nuvem. Olha que legal. Deus desce numa nuvem e fala com Moisés. Está lá no Êxodo 34, 5, fala sobre isso daí. Eu quero ler o versículo 8 e 9. E no mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Em seguida disse, Senhor, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhes na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde também. Mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial. Entende? Deus vem da nuvem, fala com Moisés. Moisés se prostra e pede para que o Senhor cuide do povo. Nesse último pedaço do versículo, toma-nos como a tua propriedade especial. E a gente continua o texto, os versículos 10 a 27, Deus novamente vem e fala com Moisés. E o versículo 28, Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Repete comigo, 40 dias, 40 noites. Você consegue entender? Olha a continuação desse texto. Não comeu pão e nem bebeu água. E escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos na tábua de pedra. 40 dias com o Senhor, 40 noites com o Senhor. Sem comer nada, sem beber nada, só desfrutando da presença do Senhor. Conhecendo Deus, admirando a beleza do Senhor, conhecendo o coração do Senhor. Moisés aprendeu a estar com Deus. E nesse tempo que ele esteve lá, ele ouviu Deus e ele escreveu sobre aquilo que Deus falou com ele, que foram os 10 mandamentos. Versículos 29 e 30, quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Moisés havia estado com o Senhor. Versículo 30, quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Então o rosto de Moisés estava brilhando. Por que o rosto de Moisés estava brilhando?
simplesmente pelo fato de Moisés ter passado tempo com o Senhor. Sabe aquele devocional? Que você acorda e você está com sono e você não faz devocional, ou você chega em casa e você não faz... Sabe aquele lá? A gente precisa, eu preciso, Tiago, precisa priorizar mais o Senhor, priorizar mais, estar nesse lugar onde eu vou conhecer o coração de Deus. E Deus, Ele vai conhecer também o meu coração. Eu preciso priorizar o Senhor todos os dias da minha vida. E o brilho no rosto de Moisés era visível. O brilho no rosto de Moisés era totalmente aparente. Todos podiam ver o rosto de Moisés brilhando. E eu olho para esse texto e eu entendo que quando eu priorizo estar com o Senhor, muitas coisas acontecem. Quando eu priorizo estar com o Senhor, muitas coisas acontecem. Eu li um compartilhar de um devocional essa semana. Né? A Dai está aí, do Anderson. Eu acho que o Anderson compartilhou o devocional no grupo da célula. E a Dai falou assim, Jesus pagou um preço por nós que Ele não precisava pagar. E se achegar a Ele é uma forma de gratidão. Estar em Cristo é a melhor escolha que podemos fazer. E com certeza isso nos incentiva a ter uma mentalidade focada na eternidade. Estar em Cristo é a melhor escolha que podemos fazer. Quando eu priorizo o Senhor, eu sei que a minha melhor escolha é estar com Cristo. Eu preciso priorizar Deus. E Moisés, ele foi marcado pela presença de Deus. Quando eu estou com o Senhor, eu sou marcado pela presença dEle, eu sou marcado pela glória dEle. Amém? Quem aqui também tem um desejo de ser marcado pelo Senhor? Então, se você deseja também ser marcado pelo Senhor, passe tempo com Deus, invista tempo com o Senhor, esteja na presença do Senhor. Moisés esteve 40 dias e 40 noites e foi marcado pela glória, foi marcado pela presença do Senhor, porque Moisés entendeu o que era priorizar um tempo com Deus. Mateus 6,33 fala o quê? Busca em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e todas as outras coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Busca em primeiro lugar, entrega o teu caminho. 2 textos que falam sobre nós confiarmos em Deus, para que Deus possa fazer alguma coisa. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33 fala, e Salmo 37,5 fala, e o mais Ele fará. Prioriza Deus. Deus cuida de você. Deus vai cuidar de você. Eu nunca ouvi, por exemplo, não sei você, mas eu nunca ouvi um pássaro ou um lírio entregar tudo a Deus. Nunca ouvi. Eu não entendo passareis. Então, se ele entrega tudo dele a Deus, eu não sei. Mas eu nunca ouvi um pássaro falar para Deus, Deus, eu entrego tudo. Mas a gente vê Deus cuidando do pássaro, sim ou não? Deus dá o alimento para o pássaro. Deus veste os lírios do campo. Que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem. Então, se eu entregar o meu tudo ao Senhor e confiar nele, você acha que Deus vai cuidar de você, sim ou não? Eu preciso priorizar o Senhor, porque a própria Bíblia fala que nós somos o quê? Muito mais importantes do que os pássaros e do que os lírios. Então, quando eu priorizo Deus, quando eu entrego o meu tudo, quando eu confio no Senhor, eu entendo. E eu vejo na Bíblia que Deus ele passa a me encher de coragem. Você quer ser corajoso? Você tem o desejo de ser corajoso? Priorize Deus. Entregue o seu tudo. Confie nele. Por que eu estou falando isso? A Bíblia fala que os mesmos... Presta atenção nisso. Isso é muito forte. A Bíblia fala que os mesmos caras
que condenaram Jesus, que contribuíram para o julgamento, para a condenação de Jesus, foram os mesmos caras que reconheceram que Pedro e João tinham passado tempo com o Senhor. Eles reconheceram que eles tinham passado tempo com Jesus. E eu vou além, e o texto vai além, na verdade. Eles ficaram admirados com a coragem deles. Você pode ler isso aí lá em Atos 4. Os mesmos caras que crucificaram Jesus ficaram admirados da coragem de Pedro e João, e reconheceram que eles tinham passado tempo com Jesus. Então, quando você passa tempo com Jesus, você passa a ser influenciado por Ele. Você passa a agir como Ele agiu. Então, entregue o seu tudo. Tenha essa atitude de priorizar o Senhor. Não é por isso que os primeiros discípulos eles foram chamados de quê? De pequenos cristos. Por quê? Porque eles faziam aquilo que Jesus fazia. Foram chamados de cristãos, porque eles faziam aquilo que o Cristo fazia. Então, se eu mentia, eu não minto mais. Se eu falava palavrão, eu não falo mais. Se eu brigava, eu não brigo mais. E eu peguei uma outra frase da Fran, célula da Dai também, semana passada, numa aplicação de um quebra-gelo. Ela falou assim, conviver com Jesus nos faz parecidos com Ele. Vamos repetir? Conviver com Jesus nos faz parecidos com Ele. 2 Coríntios 3,18 fala assim, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa. E olha o que fala o final do texto. Deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Eu preciso passar tempo com o Senhor. Eu preciso priorizar o Senhor. Não é porque Jesus ele liberou acesso a Deus. Você crê nisso? Jesus liberou o meu acesso a Deus. A minha comunhão com Deus foi liberada. E quando eu sei disso, e eu priorizo o Senhor, eu me torno mais parecido com Ele. E Jesus é o nosso maior exemplo de quem priorizava o Pai. Lucas 6, 12, 13. A gente vê Jesus, eu gosto muito desse texto, Jesus tomando uma das suas maiores decisões na vida. Jesus um dia, ele tomou uma das suas maiores decisões da vida. E qual foi uma das maiores decisões que Jesus teve que tomar um dia? Foi a escolha de quem? Dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Os 12, que seriam os 12 mais próximos dele durante os próximos anos. E como essa escolha foi tomada? Sabe o que Jesus fez para tomar essa decisão tão importante sobre aqueles 12 mais chegados, mais próximos dele? A Bíblia fala que Jesus passou a noite inteira orando. Jesus era Deus, cara. Mesmo assim, ele priorizava o Senhor. Ele priorizava o Pai. Ele passou a noite inteira orando para tomar uma das suas maiores decisões da vida. Escolher os 12. Estar com Deus era a prioridade de Jesus. E priorizar estar com Deus vai me levar a entregar o meu tudo, ou entregar o tudo que eu tenho a Ele. Priorizar estar com Deus vai me mostrar quem eu sou e como eu dependo dEle. Priorizar estar com o Senhor vai me revelar quem Deus é e como eu posso agir como Jesus agiu. Priorizar estar com Deus vai me mostrar qual é o padrão que eu preciso andar. Priorizar estar com o Senhor vai me mostrar qual é o padrão que eu preciso andar. Não é fácil andar por esse mundo. A Bíblia fala que o mundo já é de quem? Do maligno, sim ou não? Mas existe um padrão estabelecido pelo próprio Senhor que eu preciso andar. E essa é a nossa segunda atitude.
de que nós precisamos ter, que eu preciso ter para entregar o meu tudo a Deus. Então, eu entrego o meu tudo a Deus quando eu vivo no padrão estabelecido pelo Senhor. Eu preciso andar no padrão estabelecido pelo Senhor. E andar no padrão que é estabelecido pelo Senhor é amar a Deus acima de todas as coisas. Eu só consigo andar no padrão estabelecido pelo Senhor quando eu amo ao Senhor Deus acima de todas as coisas. Eu amo a Deus, por isso eu ando no padrão, entende? Eu só consigo andar no padrão estabelecido por Deus quando eu amo a Deus. Então, eu amo a Deus, por isso eu ando no padrão que Ele próprio estabeleceu para eu andar, para eu viver. Romanos 12, 2 fala assim, não imitem, presta atenção, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A gente olha muito para esse texto, né? Boa, perfeita e agradável. Quem quer viver a boa, a perfeita e a vontade de Deus para a sua vida? Todo mundo quer viver. Mas tem uma condição, só existe uma condição para experimentar essa boa, para experimentar essa perfeita, para experimentar essa agradável vontade de Deus. Existe uma condição, que é o quê? Viver, andar no padrão que o próprio Deus estabeleceu e não andar no padrão que o mundo estabelece para nós. A gente está falando de entregar o meu tudo. Então, quando eu entrego o meu tudo, eu não ando no padrão que o mundo estabeleceu, porque o mundo já é do maligno. Eu ando no padrão que o próprio Deus estabeleceu para eu andar. Eu vivo no padrão que o próprio Deus estabeleceu para eu viver, para eu andar. E qual é o padrão do mundo? Qual é o padrão de Deus? Pensa um pouquinho. A gente lê no texto que andar ou viver no padrão de Deus é o quê? Não imitar o comportamento deste mundo. Então, existe o comportamento lá fora, sim ou não? Existe o comportamento. E andar no padrão de Deus, ou viver no padrão de Deus, é não imitar esse comportamento. Romanos falou, Paulo escreveu na carta aos Romanos. Mas o quê? Deixar Deus transformar a minha maneira de pensar, transformar a minha mente, renovar a minha mente. E de vez em quando o nosso comportamento ele é testado, sim ou não? Ah, é. De vez em quando o nosso comportamento ele é testado. Aí pensando nisso eu lembrei de uma experiência. Pensa, a gente está falando de comportamento, padrão de Deus, padrão do mundo. Quem joga futebol sabe, né? Ali o coração é revelado. Os nervos ficam o quê? A flor da pele, assim que fala, não é? Os mais antigos como eu falam assim, né? Nervos à flor da pele. Daí eu tenho lembranças na minha juventude mais nova, que eu sou jovem ainda, né? Mas na minha juventude mais nova um pouquinho, né? Eu joguei futebol durante alguns anos profissionalmente e um dos jogos, né? Teve um cara que pisou no meu pé por querer, me deu uma cotovelada na barriga. Eu lembro de ter ministrado Jesus na vida desse cara. O comportamento do mundo era qual? Briga também. Quem está aqui do Idfute? Uma das coisas que eu mais falo para o pessoal do Idfute é o quê? A gente precisa jogar o quê? Contra... Vai lá, ajuda aí. Vai, Amaral, vamos. Contra o quê? A cultura do futebol. A cultura do futebol seria o quê? Eu revidar. Eu bater no cara. Eu ministrei Jesus na vida do cara. Mas presta atenção, a história não acaba aí. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o porquê que a gente precisa andar no padrão de Deus. Mais ou menos uns 2 anos depois, em um outro clube, né, eu olhei um cara, esse cara me olhou, eu falei, eu te conheço também. E aí a gente relembrou dessa história. 2 anos depois. E esse cara falou, depois daquele dia, eu estava afastado, eu voltei para Jesus. Entende? Andar no padrão do mundo e o que é andar no padrão de Deus? Deus nos chama a andar no padrão que Ele estabeleceu. E por que eu lembrei dessa história? Porque nessa semana teve um episódio bem parecido no nosso jogo. A gente estava jogando um campeonato lá em Cambé, né? E num jogo anterior ao nosso, os caras saíram no soco. Mano, os 2 expulsos.
né? Porrada, os caras saíram no soco. Né? E no nosso jogo teve um lance, foi bem sem querer, meu braço raspou no rosto de um cara. Né? A gente já tinha ministrado eles, a gente evangeliza eles também. Esse cara ficou muito bravo. Então, pensa, o cara passou a bola do meu lado, eu virei, meu braço encostou nele, na mesma hora, ele me deu um soco por cima e um chute por baixo. Eu saí rolando no meio do campo. Qual é o padrão do mundo? Eu e mais os meus companheiros, né? Pessoal do Edifute, vocês são demais, vocês têm entendido a mensagem. Amém? Aquele jogo não teve confusão. A confusão foi no jogo anterior. Que a gente vai jogar contra aqueles caras, eles precisam ouvir sobre Jesus também. Eles vão ouvir. Né? Então, eu e os meus companheiros... Peraí, bateu no meu amigo? Não é assim que funciona? Né? Mas existe um padrão estabelecido pelo Senhor que eu preciso viver, que eu preciso andar. Né? E eu peguei esse rapaz, esse jovenzinho, abracei ele, a gente foi andando, porque ele foi expulso, né? Ele me agrediu, foi agressão. Ele foi expulso. Não pode, né? No futebol não pode bater desse jeito. Ele foi expulso, e aí eu abracei ele, e a gente foi conversando a gente foi andando devagarzinho até o final. Depois acabou o jogo, e eu fui lá conversar com ele de novo, e ele me pediu perdão. Eu não sou assim. E pediu perdão pelas atitudes dele. Mas a questão é, existe um padrão que o mundo estabelece, existe um padrão que Deus estabelece. O padrão do mundo é rebater, o padrão do mundo é revidar, é brigar, é mentir, é enganar, é dar o jeitinho, é ser corrupto, é fazer o que todo mundo faz. Traição, ganância. Meu amigo ou minha amiga fica lá fora com os meninos ou com as meninas, eu vou ficar também. Esse é o padrão do mundo, soberba, amor ao dinheiro, e a lista é grande. Não é? Esse é o padrão que o mundo estabelece. E 1 João 2,15, ele fala assim, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Quem aqui quer ter o amor do Pai em vocês? Não ama o mundo, não anda no padrão do mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, pela renovação da sua maneira de pensar. O mundo não é para ser amado, o mundo é para ser confrontado. Por que eu estou falando isso? Como cristãos, pequenos cristos, nós fazemos o que quem fez? Jesus. E o que Jesus fez? Jesus confrontou o sistema desse mundo. Amém? Então, a gente não deve amar o mundo, a gente precisa confrontar o mundo. E qual é o padrão de Deus? Tem uma lista grande também. Integridade. Dar outra face, não é assim? Não é fácil dar outra face, mas a gente precisa dar a outra face. Andar mais uma milha. Esse é o padrão de Deus. Honestidade. Humildade. Santidade. Sim ou não? Esse é o padrão que Deus estabeleceu e é o padrão que eu preciso andar. Se eu quero entregar... A gente está falando de quê? De entregar o meu tudo. Então, se eu tenho um desejo de entregar o meu tudo ao Senhor, eu preciso viver, eu preciso andar no padrão que Deus estabeleceu para mim. Santidade é um deles. Salmo 119, 9. Quer falar, Wander? Eu falo. Posso falar? Como pode o jovem manter puro o seu caminho? O próprio texto, o próprio versículo 9 fala para a gente. Obedecendo a sua palavra. Então, se você quer andar em santidade, o texto ele te dá a chave para isso. Obedeça a palavra. Né? E tem tanta coisa para a gente obedecer na palavra. E eu não quero entrar nesse mérito de falar agora sobre obedecer. Não é isso. Mas uma das coisas, né, que a gente precisa obedecer a palavra é seguir o exemplo que o próprio Jesus deixou para a gente, que é servir também. Faz parte de andar e viver no padrão que Deus estabeleceu. Seguir o exemplo de Jesus, e Jesus serviu. A Bíblia fala que Jesus não veio para ser servido, mas ele serviu. Mateus fala sobre isso. E servir é parte do padrão que Deus estabeleceu para mim. Servir é parte do padrão que Deus estabeleceu para nós, como cristãos.
né? E servir, a gente fala muito isso no nosso voluntariado, né? No nosso treinamento, sempre vai ser uma resposta de amor àquilo que Jesus fez por mim lá na cruz. Quando eu sirvo, eu falo para Deus, obrigado por ter enviado Jesus. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício lá na cruz. Né? Servir é uma maneira de agradecer a Jesus pela minha própria salvação. Porque Jesus, o que ele fez na cruz foi me dar uma oportunidade de quê? De salvação. E de me relacionar com o Senhor. Então, é uma maneira de agradecer. Né? E eu queria, rapidinho, só falar para você que é jovem solteiro. Presta atenção, jovem solteiro. Não vou falar sobre relacionamento, não é isso, tá? Fica tranquilo, que né, de repente, não quero sair da ideia da palavra, mas eu quero falar sobre o servir, que faz parte do padrão que Deus estabeleceu para nós. Porque jovens solteiros, os casados, não, casados também, mas eu quero me direcionar agora, uma parte dessa palavra para você que é solteiro. Por quê? Porque 1 Coríntios 7, versículo 32, fala assim, quero que estejam livres das preocupações, isso é Paulo falando, tá? Quero que estejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado, olha, por isso é para você, solteiro. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Por que eu estou falando isso aqui? São estações da vida, amém? Um dia você foi criança, um dia você foi adolescente, hoje você é um jovem solteiro, um dia você vai ser um jovem casado, um dia você vai ter filhos, um dia você vai ser avô, avó. São estações da vida. Amém? Então, assim, não perca tempo. Hoje foi falado na célula que eu participei, hoje falou sobre isso. Né? Não perca tempo. A vida é curta. A vida é curta. Não perca tempo. Aproveite a estação jovem solteiro que você está vivendo hoje. Gaste e invista seus dias, como o texto diz aqui, se dedicando à obra do Senhor e pensando em como agradá-lo. E como eu estou bem musical hoje, eu lembrei de outra música. É Ele. Vamos cantar? Vocês, né? É Ele. Vamos, por Ele, vai. Tá, me ajuda aí. É Ele. Perdendo. O que ele é dos seus dias? Vai. Mais uma vez, para melhorar, vai. Da minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Seja intenso. Amém, jovem solteiro? Seja intenso. Essa é a estação para você se envolver cada vez mais. Use a sua juventude para servir ao Senhor com toda a sua força. No jovem está a força. Você é forte, jovem solteiro. Use essa estação da sua vida para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. A gente teve um grupo de jovens aqui. Todo domingo de manhã, 8h30 da manhã aqui na igreja. A gente ia lá para Lerroville. Sabe onde fica Lerroville? Acampamento do ano passado? Todo domingo de manhã, às 8h30 da manhã, saía daqui, voltava por volta da 1h da tarde, quando a gente não ficava lá para almoçar. Aí chegava aqui, 3, 4 horas da tarde. Todos solteiros. Entende? Aproveite a estação da sua vida. Como eu cresci nesses dias. Gastando, perdendo tudo por amor e com alegria, gastando os meus dias, pelo dono dos meus dias. Eu era um jovem solteiro. Como eu cresci, como eu aprendi, como Deus falou comigo nesses anos. E foram anos escolhendo o quê? Viver e andar no padrão que Deus estabeleceu e não andar no padrão do mundo. E andar no padrão de Deus, viver no padrão que Deus estabeleceu para mim, é uma maneira
de entregar tudo a Ele. E quando eu entrego tudo a Ele, aí sim eu experimento a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a minha vida. Andar no padrão de Deus é andar em fé. Eu só consigo andar no padrão de Deus quando eu ando em fé. Porque quando você anda em fé, você anda na contramão do mundo, ou na contramão do padrão do mundo em que nós estamos inseridos, em que nós estamos vivendo. E essa é a nossa terceira atitude, para a gente já caminhar para o fim. A terceira atitude que eu preciso ter para entregar o meu tudo ao Senhor é andando em fé. Fala comigo, andando em fé. Então eu entrego tudo a Deus, eu entrego tudo ao Senhor quando eu ando em fé. E fé é o quê? Fé é crer. Sim ou não? Fé é crer. Né? E andar em fé é o quê? É ter atitudes que são relacionadas à minha fé. Porque falar que eu creio, às vezes é fácil, mas o fazer é mais difícil. Então, a fé precisa ser acompanhada de ações. Amém? A fé precisa ser acompanhada de ações. Pedro andou sobre as águas, sim ou não? Pedro andou sobre as águas, ele foi o único da história que fez isso. Ou você já viu alguém andando por aí? No Igapó. Pedro andou sobre as águas. Josué orou. E o que aconteceu? O sol parou. Josué orou e o sol parou. Eu também nunca ouvi falar que outra pessoa orou e o sol parou. Moisés abriu quem? O Mar Vermelho. Josué atravessou o Jordão a pé, seco, entende? Elias orou e o que aconteceu? Fogo do céu, lembra? Elias e os profetas de Baal, fogo do céu desceu. O mesmo Elias orou e depois de 3 anos, terceiro ano de seca, choveu. Eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão. Quem conhece essa história? Tinha uma música disso, eu não vou cantar a música não. Tá. Mas Elias orou e choveu. Então presta atenção nisso, a fé, presta atenção nisso, a fé, ela vai te levar a fazer aquilo que ninguém fez. A fé vai te levar a lugares que ninguém foi. A fé é algo único na vida do cristão. Ande em fé, exerça a sua fé. E para eu conseguir entregar o meu tudo a Deus, eu preciso andar em fé. Eu preciso exercer fé. Amém? Thais, pode chamar os músicos, podem ir subindo. E só a fé poderia levar Pedro, então, a pregar para aqueles que julgaram Jesus. Eu falei um pouco sobre essa história. Só a fé poderia levar Pedro a pregar para aqueles que condenaram Jesus, para aqueles que foram os responsáveis pela crucificação de Jesus. Em Lucas a gente vê, Lucas fala que quando Jesus ele foi levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, ou sacerdote, para ser julgado, Pedro estava de longe, Pedro viu. E como eu falei de Atos 4, a gente vê Pedro sendo preso. Ele foi preso porque ele estava pregando. E Pedro foi preso. Pedro foi interrogado. Pedro foi ameaçado pelo mesmo, fala assim comigo, Caifás. O mesmo cara que esteve no julgamento, na condenação de Jesus. Pedro, nessa hora, estava frente a frente com um dos responsáveis pela crucificação do mestre dele, na qual ele já tinha visto Jesus ser levado para ser julgado. E mesmo Pedro correndo o risco de morte,
Ele pregou sobre Jesus. Ele não se calou. E ainda foi ousado. Disse que foram eles. Ele apontou o dedo e falou: foram vocês que crucificaram Jesus. Se isso é fé, eu não sei o que é fé. Ou isso é andar em fé. Ou isso é exercer fé. Pedro ele foi corajoso quando ele cortou a orelha do soldado. Quem estava do lado dele quando ele cortou a orelha do soldado? Jesus. Depois ele foi medroso. Ele negou Jesus quantas vezes? Quem não estava do lado dele? Jesus. Então, antes do arrependimento de Pedro, a gente vê Pedro se arrependendo, por isso ele foi quem ele foi. Pedro se arrependeu profundamente. Mas antes de Pedro se arrepender, ele era o típico corajoso quando o irmão mais velho estava do lado. Cortou a orelha, Jesus estava do lado. Conhece Jesus? Você esteve com Jesus? Não. Negou 3 vezes. Jesus não estava do lado dele, mas Pedro se arrependeu. Pedro aprendeu sobre a fé em Jesus. Lembra da primeira história que a gente falou sobre Pedro? Pedro pregando para as multidões. Jesus pregando para as multidões. E Pedro aqui, no barco. Do lado dele tinha um mar, uma areia que separava as multidões de Pedro. Desde o início, Pedro aprendeu sobre Jesus, teve o conhecimento de Cristo. Desde o começo. Ele esteve perto de Jesus. E a fé dele fez ele encarar de frente os assassinos do seu mestre, se colocando na mesma posição de Jesus. Eu entendo que Pedro aprendeu a entregar o seu tudo a ele. Pedro aprendeu a entregar o seu tudo a Deus. Vamos ficar em pé? Hebreus 11. Vai levantando, mas continua prestando atenção para a gente fechar isso daqui. Fala sobre os heróis da fé. Homens e mulheres que sabiam o que era entregar o seu tudo ao Senhor. E a lista de heróis é grande. Teriam muitos outros nomes para serem acrescentados lá. Hebreus 11 cita alguns. Mas teriam muitos outros a serem acrescentados lá. Por isso, versículo 36 e 38 fala assim: alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabra, necessitados, afligidos. E o versículo 38, que é o que mexe com o meu coração: o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Porque eles sabiam o que era entregar o seu tudo ao Senhor. Eles conheciam essas 3 atitudes que a gente conversou hoje: priorizar o Senhor, viver no padrão que Deus estabeleceu e andar em fé ou exercer fé. É assim como o próprio Pedro disse: para onde, Senhor, nós iremos? Se só o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna. Isaías falou: seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Eu preciso priorizar o Senhor nos meus dias. Eu preciso conhecer o padrão de vida que Deus deseja para mim todos os dias. E eu preciso andar em fé, exercer fé no autor
e consumador da minha fé. Deus está em todos os lugares. Você crê nisso? E Deus deseja se encontrar comigo. Deus deseja se encontrar com você. Qual vai ser o meu posicionamento? Qual vai ser o meu posicionamento? Como o salmista do Salmo 139 disse: para onde, Senhor, me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo com efeito, as trevas me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Ah, Senhor, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. E os teus olhos me viram a substância ainda informe. Pegue suas mãos, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Nós temos e nós servimos a um Deus que Ele é onipotente, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipresente, é um Deus que tem todo o poder, que sabe todas as coisas e está em todo lugar. Como não se entregar a um Deus desse? Como não se entregar a um Deus desse? Entregar o meu tudo ao Senhor, a minha vida e a minha entrega total ao Senhor vai me levar ao pleno conhecimento de Cristo. Amém? Então, se você quer ter o pleno conhecimento de Cristo, entregue o seu tudo, porque a sua entrega total vai te levar a conhecer Cristo de forma plena. A multidão vai estar na praia, você vai estar no barco, ao lado de Jesus, ouvindo os ensinamentos dele. Você vai ser como Maria, que escolheu a boa parte, e esteve aos pés de Jesus, experimentou do milagre da ressurreição do seu irmão, e no outro episódio derramou um perfume caro aos pés de Jesus. Foi outro, como o pastor Pedro começou o culto falando sobre a prostituta. Foram 3 situações, e uma delas foi essa Maria, que escolheu a boa parte, derramou o perfume caro aos pés de Jesus. O que você hoje ainda não entregou completamente nas mãos de Deus? Feche seus olhos. O que tem te impedido de confiar totalmente no Senhor? O que falta para você entregar o seu tudo a Deus?